Caros colegas, profissionais da educação, eu sou o professor Charles, aqui do Instituto Galáxia, e o tema da nossa aula de hoje é o ensino por habilidades e competências. Vamos iniciar nossa aula estabelecendo seus objetivos. Num primeiro momento, nós vamos analisar brevemente o contexto de origem da noção de competência. Feito isto, vamos definir o que é competência e também o que é habilidade no contexto educacional. Por fim, terminaremos nossa aula fazendo uma abordagem relacional entre competência, habilidade e conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro momento, ou seja, a contextualização do surgimento da noção de competência. Vale destacar inicialmente que o debate em torno da noção de competência, ela ganhou uma nova ênfase e uma nova roupagem com o atual debate sobre a implementação da BNCC. Isso acontece porque a BNCC ela assumiu como um de seus pressupostos fundamentais, ou seja, como uma de suas bases principiológicas, justamente o ensino por competências. Não obstante isso, a discussão em torno do ensino por competência não é novo. Muito pelo contrário, é um debate que remonta ao final do século XIX ainda. Logo, antes de passarmos à definição de competência, melhor dizendo, é necessário que façamos esta breve contextualização do surgimento do conceito de competência. Vamos então às suas origens. Podemos encontrar uma das origens possíveis do conceito de competência na obra do filósofo americano John Dewey, um dos principais representantes da corrente pragmatista. Em particular, há que se destacar o seu conceito de experiência, ou seja, aquela concepção segundo a qual haveria uma interação entre objeto e sujeito do conhecimento. E esta interação provoca modificações tanto no objeto, tanto na realidade, quanto no sujeito conhecedor. Bom, partindo daí, outra abordagem em torno da noção de competência cabe a Paulo Freire, já em meados e final do século XX. Também Paulo Freire vai desenvolver um estudo em torno de uma aprendizagem vinculada à experiência, ou seja, tomando como ponto de partida problemas práticos, visando assim se aproximar à realidade, ao cotidiano, ao dia a dia de seus alunos. Bom, mas é notório no debate acadêmico que a principal concepção ou a principal fonte em torno da noção de competência é, sem sombra de dúvidas, a do sociólogo suíço Philippe Perrenot. Bom, Philippe Perrenot, portanto, é um dos principais interlocutores desta noção. E aqui está a deixa, então, para que adentremos a definição de competência, que passaremos a analisar agora. Bom, segundo Perrenot, competência refere-se ao seguinte: a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, como saberes, capacidades, informações, entre outros, para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Uma definição muito parecida de competência é dada por Zabala e Arnall, que assim definem: a competência escolar designa o que uma pessoa necessita para responder aos problemas a que será exposta ao longo de sua vida. Logo, nós podemos perceber que a competência é uma intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida de um indivíduo. E que para isso ele fará mediante ações que mobilizam simultaneamente, ou seja, que mobilizam ao mesmo tempo componentes atitudinais, procedimentais e também
conceituais. Logo percebemos também que uma das palavras que melhor define o que é competência é a noção de habilidade. Por isso, devemos definir aqui também o que é habilidade. Inclusive porque, no âmbito da BNCC, competências e habilidades são indissociáveis, como veremos mais adiante. Muito bem, o conceito de habilidade, ele também está rodeado de definições, e essas definições são bastante variadas. Uma das definições mais conhecidas de habilidade foi dada por Vasco Moreto, que assim a definiu: é a aplicação prática de uma determinada competência para resolver uma situação complexa. Vou repetir, é a aplicação prática de uma determinada competência para resolver uma situação complexa. Vamos pegar alguns exemplos que vão nos ajudar a entender o que é uma habilidade e o que é, em contrapartida, uma competência. No primeiro exemplo, considere-se as habilidades de ler e escrever. Ler e escrever podem ser ditas sim como habilidades. Eu posso mobilizar esses recursos para tentar compreender um texto. Se eu conseguir entender, compreender, interpretar este texto, significa que eu terei competência para o uso dessas habilidades, ou seja, ler e escrever. Ao contrário, se eu não conseguir compreendê-lo, interpretá-lo, significa que eu não tenho competência no uso dessas habilidades. Um outro exemplo bastante comum que encontramos atualmente refere-se à habilidade para fazer embaixadinhas no futebol. É um ótimo exemplo. Eu posso ter habilidade para fazer embaixadinhas, ou seja, pegar uma bola e controlá-la. Entretanto, isso não significa que eu tenha competência para ser um jogador de futebol. Como a gente pode perceber, as noções de competência e habilidades, elas possuem relações. Num primeiro momento, elas possuem diferenças entre si, mas elas possuem muito mais pontos de intersecção, pontos de ligação, que é o que nós focaremos aqui. Bom, falemos então primeiro dessas diferenças. Quando colocamos lado a lado os conceitos de competência e habilidade, o primeiro ponto que a gente percebe é que a habilidade é um conceito mais específico, enquanto o conceito de competência é mais abrangente, uma vez que competência abrange a mobilização de um conjunto de habilidades. O segundo ponto a ser destacado é que as competências são mais abstratas e amplas, enquanto as habilidades são mais concretas, como vimos antes na definição de Moreto, na aplicação prática de determinada competência. Uma outra diferença é que as habilidades se referem ao saber fazer, enquanto que a competência é o saber conhecer. Bom, deixando de lado essas diferenças, podemos tratar agora das intersecções havidas entre habilidades e competências. Bom, o primeiro ponto que percebemos nessas intersecções é que as noções de competência e habilidade são indissociáveis. De fato, a competência ela é constituída por várias habilidades. Ser jogador de futebol, por exemplo, além da habilidade de fazer embaixadinhas, e de controlar a bola, exigem-se muitas outras habilidades, como a inteligência espacial, localização, posicionamento e assim por diante. Então, percebemos que a competência ela é constituída a partir das habilidades, das várias habilidades. Um segundo ponto a ser destacado aqui é que uma habilidade pode contribuir para várias competências. De fato, falar bem, por exemplo, é uma habilidade que eu posso usar para me tornar um professor, um advogado ou qualquer outra profissão que faça uso desta habilidade.
Outro ponto ainda de grande relevância é que as competências e habilidades são complementares. Além de complementares, elas necessitam de ser desenvolvidas de maneira conjunta durante o processo de ensino-aprendizagem. São elas que possibilitarão, dito de outra maneira, a absorção das matrizes de conteúdo. Muito bem, caros colegas profissionais da educação, termino esta aula então com uma frase de Vasco Moreto, que sintetiza muito bem o que discutimos até aqui. As habilidades devem ser desenvolvidas na busca das competências. Na próxima aula, falaremos sobre as habilidades e competências na BNCC. Um abraço a todos e até lá!